Amém. Aleluia. Aplaude mais forte o nome do Senhor. Aplauda com toda a força do teu coração. Aplauda com toda a disponibilidade que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que veio preparado para ouvir a palavra do Senhor? Tem alguém alegre neste lugar? Tem alguém que está disposto a romper neste lugar? Então olha para duas pessoas, se aperta bem forte a mão dela, diga para ela: se você quer romper, eu vou romper contigo. Se ele não falar aleluia, não larga a mão dele. Ele tem que dar um amém bem aleluiado. Um amém bem aleluiado. Um amém que vai libertar a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu saúdo a amada noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Queremos louvar a bondade desse Deus Todo-Poderoso pela oportunidade que nos dá de estarmos hoje aqui para partilharmos a palavra. Eu sou Gildo Cangondo, sou ministro nesta casa e queria agradecer àquele que nos representa, aquele que tem intercedido e cuidado de nós, o nosso líder, nosso pai espiritual, reverendo Ismael Sebastião. Por mais que ele não esteja aqui fisicamente, nós sabemos que aquilo que ele tem feito por aqui paira, e é por isso que você também está aqui. Então, se você ama o teu pai, aplaude o nome do Senhor. Se você respeita esse grande homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. De igual forma, saudar sua esposa, diaconisa, pastora Glória Silva, reverendo Gaspar Miranda e sua esposa, e saudar também a todos os ministros. Está ali o irmão Tomás, está ali a nossa mamã querida Alice, estão aí as nossas outras mamás presentes. E estão aqui todos vocês bonitinhos e arrumadinhos, só para dar mais cara, só para dar mais raiva na cara do diabo. Deus seja louvado pela tua vida. Um abraço à minha esposa Luzia Cangondo e aos meus filhos, estão em casa melhores do que eu. Estão aí sentados e eu com uma responsabilidade tremenda dessa, né? Que Deus tenha misericórdia de mim. Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo, perguntaram: não é este o mesmo que se assentava a mendigar? Uns diziam: é ele. E outros: não é, mas parece com ele. Ele dizia: sou eu. Ele dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois: como que se te abriram os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e agora vejo.
Eu vou repetir. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e agora vejo. Palavras do Senhor. Pai, todo tributo e glória nós damos a Ti. Todo louvor e adoração a Ti rendemos. Estamos neste lugar simplesmente por causa da Tua presença e por causa daquilo que o Senhor é. Por isso, suplicamos o favor do Teu Espírito Santo para nos usar e nos dar o privilégio de sermos tomados pela Tua mão para caminhar nessa mensagem. Fale, Senhor, e não te cales, pois Tu és o Deus da minha vida, o Deus do meu corpo, o Deus da minha convivência. Estamos juntos todos os dias. Eu te amo, Espírito Santo, e porque eu te amo, receba o meu louvor e a minha gratidão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Noiva do Cordeiro, minhas senhoras e meus senhores, meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que não só traz uma história marcante, mas também uma história que eu acredito que nesta manhã vai mudar a tua forma de viver, vai mudar a forma como você encara aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Antes que acontecesse o que nós vamos tratar aqui hoje, no livro de João 9, eu queria que você soubesse que nós entramos na semana derradeira. E nesta semana nós temos como missão possuir a terra prometida. Nós estamos numa missão que é expulsando gigantes. Alguém pode repetir? Essa é a nossa missão para essa semana. E logo fazendo a abertura dessa semana, a abertura da nossa semana derradeira, eu quero pregar sobre o tema o homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus, no livro de João, capítulo de número 8, ele estava escrevendo no chão, escrevia na areia, e enquanto ele escrevia, ele viu se aproximar fariseus, viu se aproximar homens daquela cidade, judeus e outros, trazendo consigo uma mulher. A alegação deles era que aquela mulher tinha sido apanhada em pleno ato de adultério. E por causa disso, como mandam as regras, como Moisés escreveu, ela deveria ser apedrejada. Você se lembra que quando eles chegaram e disseram para Jesus: esta mulher foi apanhada em pleno ato de adultério, Jesus continuou escrevendo e nada disse. E eles insistiram: mestre, essa mulher foi apanhada em pleno ato de adultério, Moisés mandou apedrejá-la. Nós queremos saber o que é que você tem a dizer. O nosso amado mestre, esse homem chamado Jesus, simplesmente se levantou e declarou as seguintes palavras: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que após esse pronunciamento, todos eles começaram a se retirar. O curioso é que a Bíblia apresenta um detalhe: eles se retiraram todos, do maior até o menor, e nada puderam fazer contra, porque sabiam que todos tinham cometido algum tipo de pecado. Apesar de não ser esse o nosso texto áureo, nesse aspecto introdutório, eu já trago uma mensagem para você. Você olha para esta mulher apanhada em pleno ato de adultério, e quando Jesus manda tirar a pedra, ninguém podia. Todos saíram do maior até o menor. Aqueles homens que estavam ali representavam problemas na vida daquela mulher, representavam os gigantes que vieram para destruí-la e para acabar com a vida dela. Mas quando surge a palavra do Senhor, então todos eles, do maior até ao menor, tiveram que se retirar. Eu estou a profetizar para alguém que está aqui, e se você puder, pega essa palavra.
Eu profetizo que em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos os gigantes que tenham se levantado contra você, hoje mesmo sairá uma palavra desse altar, e eles terão que se retirar, do maior até o menor. Não vão sair apenas os grandes, vão sair também os pequenos. Não vão sair apenas os que podem ser vistos, até os que você não vê, todos vão sair, porque a palavra de Deus foi liberada e todos eles terão que se retirar, porque ninguém pode contra a palavra que sai da boca de Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Irmãos, mas não parou por ali. Esse Jesus salva uma mulher do adultério, e depois de salvar essa mulher do adultério, ele vai arranjar um outro problema, porque as pessoas estavam com raiva, as pessoas não gostavam do que ele estava a fazer, pelo que teve um grande debate a respeito da unção de Jesus, a respeito das origens de Jesus. Eles duvidavam que Jesus fosse realmente quem dizia ser o Filho de Deus, o ungido, o prometido. Eles não tinham crença nenhuma nisso. Mas quando Jesus começa a falar com eles, e eles alegam ser filhos de Abraão, e eles alegam ser seguidores de Moisés, Jesus vai declarar para eles que antes que Abraão existisse, eu sou. E aquilo trouxe um grande problema, e eles disseram para Jesus: agora sabemos que você tem demônio, e quase que o apedrejavam, mas ainda não era chegada a hora de Jesus, e eles nada puderam fazer. Foi assim que Jesus, saindo dessa incursão, no capítulo 9, enquanto passava, Jesus vai avistar um cego de nascença, não alguém que um dia tivesse visto, mas alguém que nunca viu, não sabe o que são as cores, não sabe como é o rosto das pessoas. Aliás, suas emoções poderiam não ser normais e estar bloqueadas. Afinal, nós seres humanos expressamos melhor as nossas emoções com aquilo que temos contato com os nossos órgãos de sentido, e o melhor deles é os olhos, porque aquilo que o olho não vê, raramente nós conseguimos sentir por dentro e produzir algum tipo de reação. Então aquele homem nasceu e nunca vira seu pai, nunca vira sua mãe. Aquele homem nasceu, ouvia simplesmente a voz das pessoas, ouvia simplesmente as pessoas dizendo uma e outra coisa, mas ele não podia determinar se as pessoas que falavam eram negras, eram brancas, eram altas, eram baixas. Ele nada disso sabia, porque ele era cego de nascença. Eu quero que você compreenda que esse homem tinha uma vida dura, esse homem tinha uma vida nada fácil, uma vida complicada. Imagina que diante dele estavam pessoas passando e conversando: eu vou comprar um lenço vermelho, e para a próxima eu quero umas sandálias de cabedal a cor marrom, um bom castanho. E ele ficava se perguntando: como é o marrom? Como é o castanho? Como é o lenço? Com que se parece um lenço? Aliás, ele nem poderia fazer comparações, porque ele não sabia como as coisas se pareciam. Afinal, ele não podia ver. Quero que você compreenda que esse homem tinha uma vida difícil. Esse homem tinha uma vida muito complicada. Só que na mesma medida em que eu quero que você compreenda que esse homem tinha uma vida difícil e uma vida complicada, nesse dia em particular, a história da vida deste homem vai mudar, porque diante dele não está a passar alguém que veio lhe dar alguma esmola. Diante dele não está a passar alguém que vai perguntar para ele qual é a sua história. Diante dele está a passar nada mais, nada menos do que o homem chamado Jesus. E é uma coisa curiosa que você precisa compreender nesse texto: boas parte dos milagres que o Senhor realizou, as pessoas vieram
e pediram, as pessoas vieram e clamaram, mas neste quesito em particular, foi Jesus que viu o cego, porque o cego não podia ver. Aquele cego não pediu nada, nem poderia clamar por cura, afinal, ele nem sabia quem estava a passar. Jesus, sabendo disso, vai se aproximar daquele cego para resolver o seu problema. Eu sou obrigado pelo Espírito a fazer uma parada aqui para declarar o que biblicamente está escrito. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu a nós. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se estamos aqui, não é porque temos boa vontade, não é porque temos uma boa intenção. Você só está sentado aqui porque o Espírito te arrancou lá de casa e te trouxe aqui. A tua vontade é má, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. O bem que nós fazemos é o Espírito que nos move. O bem que nós produzimos é por causa dele, não é a nosso respeito. Ele nos viu. Quando Jesus vê aquele homem, Jesus se aproxima e os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascessem assim? E o Senhor vai dar uma resposta sábia: não foi ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Olha para o teu vizinho bonito, olha bem para ele nos olhos, olha bem para ele nos olhos, lhe diga assim: não é porque, é para quê? Não é porque, é para quê? E eu sou obrigado novamente aqui a lançar uma palavra poderosa para a tua vida. Você precisa entender que diante das situações da vida, você nem sempre tem que ir atrás do porquê. Você tem que parar de pensar: por que isto está me acontecer? Por que só acontece comigo? Por que isto está a ser assim? Porque às vezes, como crentes, temos a mania de procurar o porquê para tudo. E quem tem visão compreende que na nossa vida não é o porquê, é para quê. Não é o porquê que está a acontecer, é para que está a acontecer. O problema não veio porque eu fiz alguma coisa, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Então, se está a acontecer, é para que Ele se manifeste, é para que Ele possa agir. Para de procurar a razão dos teus problemas, entenda simplesmente a solução deles. Não importa se o problema veio de gerações, se veio daqui ou de fora, o importante é que a solução está presente. Foca na solução e não no problema. Porque quando você foca demais no problema, você tem tendência de atribuir ao problema um tamanho que ele não tem. Quando você olha demais no problema, o problema começa a parecer um gigante. E há problemas que de facto são gigantes. Só que sabe qual é o meu problema? É complicado aceitar que um problema é grande quando você olha para Deus. Porque enquanto você olha para o problema é gigante. Mas quando você olha para Deus e depois olha para o problema e depois olha para Deus, alguém te pergunta: estás a fazer o quê? Você diz: eu estou à procura do meu problema. E a pessoa vai dizer: como assim? Você vai responder: é que agora que eu olhei para Deus, eu já não consigo perceber a dimensão do meu problema. O problema começa a ter proporção quando você não olha para Deus. Porque a partir do momento que você olha para Deus, você não diz por que está acontecendo, você
diz: eu já sei para que isto está acontecendo. É para que a glória de Deus se manifeste. Vocês gostam de pregar, né? Então eu vou pregar. Vocês estão a me ajudar a pregar? Vamos pregar juntos. Você olha aqui, Jesus chega diante daquela situação e Jesus vai cuspir no lodo. Ele vai cuspir, vai fazer o barro e vai colocar nos olhos do cego. A primeira tipificação que você encontra nessa perícope, nessa história, é a seguinte: Jesus veio trazer luz aonde há trevas. Aquele homem estava em trevas, ele não podia ver. Aquele homem estava impedido de manifestar a sua autonomia. Só que é nessa coisa que Deus é especialista. Porque diante desse gigante impossível de ser derrubado, há um Deus para o qual está escrito que para ele nada é impossível. Então Jesus veio dar luz às trevas. Jesus veio iluminar a nossa vida. Jesus veio iluminar a vida daquele cego. Aliás, eu acredito que ainda que a história desse cego não tivesse escrita, você própria que está aqui, é que eu estou aqui no altar, estou a olhar para tanta gente linda, tanta gente bem cuidada, e não é só o que está no exterior, é uma coisa que sai de dentro para fora. Vocês são lindos, são abençoados. Se fosse você, eu já estava a aplaudir e a glorificar. E a pergunta é: por que vocês são assim, lindos e abençoados? Porque a luz raiou nas trevas em que cada um de nós estava. E a partir do momento em que essa luz raiou, nós nos levantamos e começamos a declarar: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero ficar um pouco do bairro e dizer: a baúca espiritual saiu, porque o óleo da unção escorreu e agora você brilha. Você já não está fusco. Por quê? Porque a luz raiou sobre a tua vida. É por isso que você é todo assanhado, toda assanhada, pula de um lado para o outro, glorifica de um lado para o outro, não fica quieto. Vida é aleluia, vida é amém. É por causa dessa luz. Para de me agitar, senta. Você percebe que o segundo detalhe do porquê que Jesus vai cuspir no lodo é porque Jesus queria trazer à tona a origem da criação. Você compreende que esse homem não teve um acidente ao longo da vida. Ele nasceu cego, o que quer dizer que não tinha visão. Quando Jesus cospe para fazer o lodo, Jesus está a dizer: do mesmo modo que eu criei todos vocês, agora eu vou criar de volta a tua visão. Por isso é que Jesus coloca o lodo na vista daquele homem, para mostrar a soberania de Deus em manipular, em fazer as coisas de acordo à sua boa, perfeita e agradável vontade. Jesus, enquanto mexia o lodo, também estava a dar uma mensagem: vocês são pó, vocês são barro, e sem mim nada podeis fazer. Só que há aqui um problema. E o problema qual é? É que na mesma medida em que nós estamos a ver o Senhor Jesus a manifestar a luz e a manifestar a origem da criação, Jesus também está a trazer um problema. Pergunta para mim: qual?
mas o outro já é cego, você vai lhe meter mais lodo. Essa pergunta ficou estranha, né? Só que essa pergunta ainda fica mais estranha quando eu lembrar para você o que aconteceu lá no livro de Reis. Elias está reunido com os profetas de Baal. Elias precisa de fogo para lenha. E todo mundo sabe, quer fogo, coloca combustível. Quer fogo, coloca azeite. Quer fogo, coloca petróleo. Tudo o que menos você deve fazer quando quer fogo é colocar água. Só que Elias, ele levanta-se e para provocar o fogo, ele está a pedir água. Problema: Elias, você quer fogo, está a pedir água. Jesus, você quer curar cego, está a lhe meter lodo nas vistas. A verdade é que Deus cria paradigmas naturais para cumprir o seu propósito. Ele quebra todo o paradigma que for necessário para cumprir o seu propósito. Sabe por que Elias colocou água? Elias colocou água para dizer: não é acerca do que eu posso fazer, é acerca de quem Ele é. Ainda que colocarem água, o fogo vai descer. Ainda que eu colocar lodo, os olhos vão se abrir. Ainda que colocarem um portão de ferro, o portão vai se quebrar. Porque não há paradigma que pode parar aquele que contraria a lei das naturezas. Por isso é que Paulo escreveu: ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. O nosso Deus é maior, e ponto final. Então, não se escandaliza quando Deus começar a agir de forma estranha na tua vida. Deus é assim mesmo. Gideão estava com um bom exército. Vou combater. Vamos. E Gideão vai se movendo e o Senhor aparece. Oi, não vão todos. Gideão vai parar, calma aí. Se esse todo que temos aqui já é pouco, o Senhor está dizendo não vão todos, então quem vai? Não, eu vou selecionar alguns. E você vê que para atacar um exército de 3.000 homens, Gideão está aí com 300. Irmão, quando as coisas estranhas estiverem a acontecer, lembra do pouco que eu falei aqui e fica a saber, Ele está por trás do cenário. É Ele quem está a mover, é Ele quem está a mover, é Ele quem está a fazer acontecer. Então, Zalaquímia, fica só calmo aí e deixa Deus se manifestar na tua vida. Aleluia, aleluia. Só que agora nós temos uma responsabilidade. Depois que Jesus coloca o lodo, Jesus vai dizer para ele: agora vai e lava-te no tanque chamado Siloé, ou enviado. Mas um problema: Jesus, eu sou cego. Jesus, na minha cegueira me colocaste lodo. Jesus, eu cego, com lodo nas vistas, que não muda nada porque não vejo, estás a me mandar ir até o tanque chamado Siloé. Jesus poderia simplesmente curar aquele cego com uma palavra. Jesus nem precisaria lhe encostar. Mas Jesus não só encosta, como que lhe confunde e ainda lhe atribui uma responsabilidade. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Sabe qual é a mensagem que está aqui? Obediência gera milagre. Se você quer viver a grandeza de Deus, você tem que saber que Deus vai fazer a sua parte, mas você tem que fazer a tua. Jesus, eu estou cego, vai se lavar. Jesus, eu estou cansado, vai se lavar. Jesus, eu não tenho força, vai se lavar. Eu sou a tua força, eu estou contigo, eu te seguro na palma da minha mão. Você tem responsabilidade. Deus só vai fazer a sua parte e você vai fazer a tua.
Porque o problema é que há muita gente que quer milagre, mas não quer fazer a sua parte. E esse hábito é antigo. Quando o povo atravessa o mar para entrar na terra prometida, eles pararam e começaram a olhar que havia outros povos lá. E eles disseram: quem dera tivesse outros guerreiros, outro povo, para matar os nossos adversários. Só que entenda uma coisa: os adversários não são dos outros povos, são teus. Então Deus preparou a terra, Deus abriu o mar, Deus te fez passar. Expulsar os gigantes da terra prometida é a tua responsabilidade. Levanta, vai, lava-te e deixa cair os gigantes. Por mais um momento nesse culto, olha para o teu irmão, tua irmã bonitinha, ele diz: faz a tua parte. Deus nunca falha com a sua, faz a tua parte. Porque o que tem de crentes que querem que Deus faz tudo. Você cometeu pecado, e o pecado está te atormentar. Você vem aqui no altar: Pai, revela só no pastor o que eu fiz. Vai lá e abre a tua boca. Isso é tua responsabilidade. Você pecou, pecado está te sufocar, está te matar, e você ainda pede para Deus revelar o teu pecado para o teu líder. Eu vou te dizer: Deus não vai revelar. Porque Deus não cria filhos mimados. Deus cria filhos valentes, corajosos e disciplinados, que fazem a sua parte. Deus, se a fulana vier aqui, juro, vou lhe perdoar. Se ela não entrar por essa porta, nunca vou lhe perdoar. E Deus manda te dizer: vais ficar na vontade. Levanta e vai perdoar. Isso já não é minha responsabilidade, é tua responsabilidade. Olha só, o cego foi se lavar. E eu não me lembro do texto dizer que o cego falou: Senhor, não tem só alguém aí para me acompanhar? Não, falaram: vai se lavar, e ele foi. Você tem que entender que o caminho da obediência é solidário. Não espera os outros para te darem sangue. Ninguém vai te dar sangue. O sangue já foi derramado na cruz e é suficiente. Agora é hora de você assumir responsabilidade. Para de apanhar boleia. Para de esperar alguém que te diga: vai, faz. A palavra já te mandou ir e fazer, porque Deus já fez a sua parte. Agora é hora de você fazer a tua. Não importa o quão cansado você esteja, não importa o quão desanimado você esteja, é tua responsabilidade. Vai e lava-te para voltares a ver. Amém? Você precisa se lavar. Só que agora você quer entrar para um outro problema? Quer? O homem foi, lavou-se e começou a ver. Quando o homem começa a ver, coisas estranhas acontecem na comunidade. Um grupo olha para ele: esse não é aquele que ficava aqui a mendigar, a pedir? Não é aquele. Uns diziam: é ele. Outros diziam: parece com ele. Só que o que mais me cuia é o que ele diz: sou eu mesmo. A comunidade não ouviu bem. Parece-se com ele. E alguém chega: deixa ver a altura. Olha, a roupa pelo menos é. A roupa é. Espera. Só que esse está a ver, então fica complicado saber se é. Só se parece. Não é, não é. É, não é. Mas quando ele aparece, ele vai declarar: sou eu.
Eu sei que você não entendeu, então eu vou te ajudar a entender. Quando Deus se manifesta na tua vida, isso causa confusão, porque a tua vida muda de uma forma que as pessoas não querem acreditar que é você. Elas se perguntam, é? Outros dizem, parece que é. Só que o mais interessante é quando você abrir a boca e dizer, oiê, sou eu, sou eu. Eu roubava e agora já não roubo, sou eu. Eu matava e agora já não mato, sou eu. Eu estava perdido, mas Ele me encontrou, sou eu. Sou eu. É que depois que você declara que é você, as pessoas agora estão interessadas em saber, tá bom, já aceitamos que é você. Agora, se é você, como é que você ficou assim? Não temos nada contra. É você. Só que nós precisamos entender quem é que te fez isso. Como é que agora você está aqui? Nos faz entender. Mais uma resposta que me cunhou. Versículo de número 11, João 9, 11. O homem disse, olha, o homem chamado, é o tema da mensagem, diga o homem, fala. O Benfica não ouviu, diga. O inferno não ouviu, diga. Ele cuspiu no lodo, me pôs nos olhos, me mandou se lavar, e agora eu estou a ver. Oi, não me persegue só à toa, não sou eu, é o homem chamado Jesus. É Ele que mudou a minha história, é Ele que mudou a minha vida, é Ele que me transformou. Se tem raiva de mim, vai ter com Ele, eu não tenho nada a ver. Eu não planifiquei, eu não programei, eu não desejei. Ele apareceu de repente e me curou. Então, estás assustado porque estou bonitinho, porque estou bonitinha? Está assustado porque tenho saúde e tenho paz? Não é sobre mim, foi o homem chamado. É o homem chamado Jesus. É o homem chamado Jesus. É o homem chamado Jesus. É o primeiro ato profético do dia. Se levante e comece a orar a esse homem chamado Jesus. Eu quero que você comece a orar. Esse homem viu o gigante da cegueira cair por terra. Quem fez cair por terra foi o homem chamado Jesus. Abra a tua boca, apresenta a ele o teu gigante. Abra a tua boca e coloca diante dele o teu gigante. É o primeiro ato profético do dia. Abra a tua boca e fala com o homem chamado Jesus. Os gigantes vão cair por terra. Eu vou te dar alguns minutos para orar. Vamos encher a casa de oração. Oremos. Shakalabaga sekrebe Rimo sakantibia kalabadaganaya Krobe shakalamanibio sokolepenai Kraba sikalimia nagalabaga Kremenemene krodo shakalia Obraga baba sagrate venia Aleluia. O gigante vai cair. O gigante vai cair. Ele resiste, mas vai cair. Ele é como leão, mas não é leão. Ele vai cair. Pisa em cima do leão, rasga o urso pelo meio. Eles vão cair. Eles
gigantes vão cair. Eu vejo gigantes a recuar. Eu vejo gigantes a cair. Olha a mulher que está a orar. Olha isso, olha isso. Catedral de adoração e promessa. É hora de ativar o espírito de guerra. O espírito de guerra. Todo gigante da bruxaria, todo gigante da prostituição, todo gigante do adultério, todo gigante da esterilidade, cai por terra agora, 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 cai por terra agora. Aleluia, aleluia. Abra a tua boca e ora. Remachacalabada galoso prodeshaya, Ramasinda remiana galusia kenemeneia, Breco segelia, Rabasacalamanaga crodoshakali, Ibragada baba, Crodoshanda rabacateaba, Lopandaria casukeremenei. Aleluia. Diga, está derrubado. Diga, está derrubado. Gigante da prostituição está derrubado. Gigante do adultério. Diga, está derrubado. Gigante da mentira. Gigante da esterilidade. Gigante do desemprego. Gigante de perturbação emocional. Todos que se levantaram contra nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Senta. O volume da nossa conversa vai ganhar um outro tom. Do versículo 13 ao 19, há um problema grande. O homem está curado. E agora que o homem está curado, os fariseus estão a perguntar: quem te curou? Você era cego e agora você está a ver. O que é que se passa? Eu quero apresentar aqui uma grande contradição que acontece quando Jesus entra em nossa vida. Eu pergunto para a amada igreja, noiva do Cordeiro, se alguém era cego, minhas mães, se alguém era cego e agora está a ver, não está bom? Não está bom? Só que os fariseus estão a dizer que não. Não está bom. Você era cego e agora estás a ver. Como? É que quando o homem abre a boca para dizer o que lhe aconteceu, parece que ele se arranjou problema. Você tem que compreender que há pessoas que gostam de te ver na desgraça. Isso aqui não é falar à toa. Há uns por ali que dizem que nós falamos, desfalamos. Não, está aqui escrito. Se era cego, agora vê. Não está bom? Está. Só que para o fariseu não está. E hoje em dia tem muitos fariseus. Quando você fica a vida a lhe pedir esmola, para ele está bom. Quando passa uma semana te liga, nunca mais vieste aqui. É o quê? Não estás a precisar de nada. E você fala, não, é que eu já comecei a trabalhar. Trabalho que está bem difícil. Conseguiste então um trabalho aonde? Cuidado então com esses trabalhos também. Mas cuidado como se você ainda não sabe em que eu estou a trabalhar. O problema não é esse. O problema é que há pessoas que lucram com a tua desgraça. Gostam de te ver a se dar mal. Gostam de te ver sempre
desgraçado, a andar de um lado para o outro. E quando o jogo muda, surge preocupação. Oi, você agora está assim, já não pede nada, já não lamenta, mas é o que é que se passa? Tua vida era lamentar, agora paraste de lamentar por quê? E você vai dizer, se eu parei de lamentar, tá bom, só que uns vão dizer, não, é que a tua lamentação já era melodia para o meu ouvido. É aqui onde você diz, está amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou uma desgraça, eu sou uma bênção. Eu não sou Zé Ninguém, eu sou filho de Deus. Eu tenho propósito. Para piorar, eu faço parte de uma igreja, família com propósito. Eu não estou perdido, não. Eu tenho um Deus, eu tenho Pai, eu tenho propósito. Jovem, quem te curou? Como é que você agora está vendo? Maca grande. Quando ele fala, um homem chamado Jesus. Eu vou falar o que está acontecendo aqui com muita gente. Pastor Nicolau, sem Jesus, o cego tinha paz. Jesus entra na vida dele, ele começa a ter guerra. Lázaro morto estava embora bem. Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro começa a ser perseguido. Por que parece que sempre que Jesus entra, traz problema? Já pensou nisso? Sabe o que acontece? É que quando Jesus entra na tua vida, a casa começa a ser arrumada e o inimigo começa a ficar perturbado. Então o problema que aparece não é por causa de ti. Afinal de contas, a culpa é de Jesus. Não estão atrás de ti, estão atrás. Porque quando você não tinha Ele, ninguém se metia na tua vida. Agora que você tem Jesus, as pessoas se metem na tua vida. Se você largar Jesus, ninguém vai te perseguir. O que quer dizer que, afinal de contas, o problema não é você. O problema é o homem chamado Pastor Nicolau. Jesus é que era o problema, afinal. Às vezes somos tentados a pensar que vale a pena sair da igreja. Estamos em casa sem vir na igreja, está tudo bem. Todo mundo dorme, todo mundo acorda, come e bebe. Começamos a vir à igreja, não sei qual é o espírito que nos sobe. 23 horas, e o quintal que tinha silêncio de madrugada, agora tem barulho de oração. Por quê? E as pessoas começam a se perguntar: você está a ficar assanhado? Você não sei se andas a fazer que você. Cuidado onde andas aí. É que o bruxo que voava por cima da tua casa, agora ele vem, para, sobe, desvia, porque aqui tem fogo. Então você está atrapalhando o negócio. Você está atrapalhando o negócio do inferno. É por isso que estão a se pôr contigo. O Jesus que está a te usar, a Bíblia no livro de João diz que ele é motivo de contradição. Por quê? Porque Jesus veio salvar o que se havia perdido. Alguns ali pregam um evangelho do oba-oba. Tudo vai, tudo pode, tudo é na graça. Nós aqui condenamos nesse altar o pecado e vida dupla. Aqui nós condenamos isso. Então você não pensa que estás a vir aqui e depois vai ali e começa. Vamos te localizar. Vamos te localizar, não brinca. Essa casa é chamada casa de oração.
homem chamado Jesus é o dono dessa plataforma. Quem pode glorificar? É só Jesus entrar na história que as coisas se complicam. Diabo não se dá. Eu pergunto, pastor Nicolau, me responde por favor. Diabo não ataca bruxo por quê? Diabo, mamãe Alice, diabo não ataca prostituta por quê? É a mesma frequência. Já é da staff. Esse não atrapalha. Esse não faz nada. É por causa disso que muitos aqui até hoje, a vida deles está tipo, não acontece nada. Estás muito quieto. De madrugada aciona só rachatarabagada, remenecosanda. Vais começar a ver. Vais começar a ver. E há uma coisa que eu não disse. Quando você começa a ver, você arranja problema. Cego estavas, mora bem. Agora que você começar a ver aquilo que estava oculto aos teus olhos, Deus vai revelar. Quem estava a se esconder, Deus vai mostrar. Quem estava a se desviar, vamos localizar. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Agora ninguém nos escapa. Somos atalaia. É tempo de guerra. Aleluia. É tempo de guerra. É tempo de guerra. Mas a pergunta é: esse homem chamado Jesus tem quê? Jesus. Irmãos, todos os problemas que nos acontecem hoje é só por causa de uma coisa. É só para nos tirar de Jesus. Satanás não está preocupado se você rompe portas ou quebra a corrente. Não. Satanás não está preocupado com isso. Quando você quebra a porta ou corrente, a preocupação dele é: fizeste isso sob a autoridade de quem? Porque há muita gente que quebra a porta. Não há pessoas a prosperarem. Prosperam. Mas por que a tua prosperidade incomoda? É porque há um grupo que para prosperar está a entregar. Vou repetir, há um grupo que para prosperar está a entregar. Só que os inimigos estão a te ver a prosperar, mas você não entregou nada. Você não entregou nada. O teu livro não está assinado. Teu nome estava na boca do sapo e o sapo morreu. Então queremos saber, é o que você tem? E quando eles percebem que é Jesus, ali é que está o problema. Esse Jesus não pode ser parado, não pode ser detido. Morte tentou, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele tem escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João estava no trono, e quando ele estava no trono, ele viu o homem sentado no trono e um livro à sua direita. O anjo perguntou: quem é que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Na terra e no céu não havia ninguém, mas o ancião disse: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que lutou e venceu. Ele é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. O Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 14. Nesse Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados através do seu sangue, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Todas as coisas foram feitas por ele. Salmo capítulo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ela fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do
Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o homem chamado Jesus. Ele é o Rei.